Boa noite, esses que estão chegando. Entramos pontualmente no horário, aguardando aí carinhosamente que os irmãos possam chegar na sala para a gente poder começar a nossa fala dessa noite. Agradecer aí a Josi pelo convite. Mais uma vez estamos juntos, né, nessa empreitada aí, nessa caminhada que a doutrina espírita nos proporciona. Obrigado, Josi, pelo convite aí. Tenho um carinho muito grande pela casa, né, por todos aí. Pelo trabalho sério, comprometido, que todos fazem aí. Um trabalho muito lindo, né? Portal de Luz é um ponto de luz muito importante para essa região toda aí do litoral, né? Para os irmãos que moram, que habitam, para os espíritos dessa região também, né? Que vão buscar na casa, nos companheiros aí o amparo necessário para continuarem as suas atividades, né? Então vamos esperar só mais um minutinho para o pessoal chegar e a gente já começa a nossa fala aí. Aqui em Santa Maria nós também estamos no Centro de Educação Espírita Boa Nova, também estamos com a nossa casa fechada, as atividades ao público, né? E também fazendo a nossa atividade de forma online, né? De lives, os estudos também, né? E assim a gente vai aguardando aí que passe esse momento para a gente poder voltar às nossas atividades como fazíamos antes, né? Presencialmente. Mas é importante lembrar que a doutrina ela não pode esperar, né? Então a gente vai se encaixando, vai utilizando aí as nossas ferramentas, né? Vou botar aqui a minha gatinha no colo, senão daqui a pouquinho ela derruba aí a nossa estrutura aí para fazer esse trabalho, né? Então, queria dar boas-vindas aos que chegaram agora e dizer da minha alegria, né, de estar aqui com vocês mais uma vez para a gente poder bater um papo, né? Falar um pouquinho de forma simples, né? Mas de todo o coração sobre o que nós aprendemos na doutrina espírita, né? Sob a orientação aí dos benfeitores espirituais e de todos aqueles que foram os trabalhadores da primeira hora. Então eu queria iniciar essa fala rogando a Jesus, né, em forma de prece, que nos ampare nesse momento, rogando a Jesus que frequente o lar de cada irmão, de cada irmã, vinculados de coração a essa casa espírita, tão importante para a região. Rogar a Jesus o amparo para esses momentos difíceis em que nós, enquanto humanidade, estamos passando, e rogar o amparo e a proteção dele para que, guiando os nossos passos, consigamos êxito ao final dessa batalha que estamos vivenciando, desse grande flagelo que abate a humanidade. Obrigado, Jesus, pelo teu amparo, obrigado pelo carinho dos irmãos, que todos os lares vinculados a essa casa e dessa região sejam frequentados, Mestre, pelas tuas mãos amigas, pela tua visita amorosa, fazendo com que cada coração, com que cada mente se vincule e procure no teu exemplo, na tua exemplificação, a luz que necessitam. Que assim seja. Então, com essa prece, né, eu inicio a fala lá da noite comentando, né, desse momento em que nós estamos vivenciando, esse convite, né, que esse grande flagelo destruidor
que abate a humanidade, que é a pandemia, provoca em cada um de nós, fazendo com que a gente passe a viver de forma um pouco mais diferenciada do que nós estávamos vivendo antes da pandemia. E foi rápido, foi célere, né? Imediatamente isso se espalha e, de repente, nós nos vemos confinados dentro das nossas casas, né? Convivendo com os nossos mais próximos e carregando conosco, inicialmente, um grande medo, uma grande aflição, uma angústia pela incerteza do que estava acontecendo e também do porvir, né? E o nosso medo não foi à toa, porque hoje nós estamos aí contabilizando, né, milhares de vidas, quase 150 mil vidas, né, que foram ceifadas por esse grande flagelo destruidor. E ao mesmo tempo nós vemos também essa corrida toda que as grandes potências e os grandes cientistas estão fazendo, né, para que de forma também célere e rápida a gente consiga ter a cura desse processo. Mas estamos vivenciando essa pandemia. Esse é o fato. E essa pandemia nos faz um convite muito importante para que a gente esqueça um pouco os nossos olhos físicos e para que a gente possa até fechá-los diante dos processos materiais e faz um convite que a gente abra, que a gente arregale os nossos olhos espirituais para o que realmente importa para nós. Nós que somos espíritos imortais, estamos numa jornada evolutiva, recebemos de Deus uma única vida, a vida eterna, com diversas oportunidades, com diversas experiências na carne, com um único objetivo: atingirmos a perfeição. A imperfeição, a perfeição moral e a perfeição intelectual. O amor e a sabedoria, como Emmanuel nos coloca. Então esse é o nosso objetivo. E neste processo pandêmico, nós estamos tendo a oportunidade de, com os olhos espirituais, com o olhar de espírito, e não de humano, vivenciarmos e sentirmos uma necessidade urgente nos nossos corações, que é o grande ganho que se tem com essa pandemia, que é vivenciarmos experiências, agora sim na prática, por uma imposição pandêmica, a vivência espiritual. Temos recebido dessa abençoada doutrina inúmeros avisos, mensagens, livros. A própria codificação, ela é toda espiritual, nos fazendo um convite, né, fazendo esse imperativo para que a gente haja, para que viva de forma espiritual. Mas a gente estava só na periferia, levando aquilo assim, né, não com tanta ênfase como deveríamos. Mas a pandemia nos impulsiona para que isso aconteça de fato. Então a humanidade toda, sem restrições, se viu diante, vulnerável, a algo que pode aplacar a qualquer um. Qualquer um. Desde a pessoa que mora em qualquer confim do mundo, até os grandes líderes de potências, como vemos agora o presidente americano lá. Então, é um vírus que não faz distinção de raça, cor, idade, sexo, né, condição social, nada. É um vírus que coloca a todos nós, de forma igual perante esse processo. E isso nos mostra a nossa vulnerabilidade e também mostra que nós não somos imunes, né, àquilo que pode afetar a todos nós. Então a nossa imunidade, ela só pode ser espiritual, porque nós dependemos agora de uma vacina. Então nós podemos tirar, né, abrindo esses olhos espirituais, tirar todas as possibilidades para a nossa felicidade espiritual.
E no livro Consolador, Emmanuel nos traz, dentro do capítulo chamado Filosofia, porque é dividido em partes, o livro O Consolador, e eu recomendo, até quero mostrar aqui para vocês, né? Essa capinha antiga, né? Esse aqui é um livro extraordinário. Ele complementa e nos conecta ao mesmo tempo com todas as obras básicas, porque nos joga para Gênesis, para o Livro dos Espíritos, para o Evangelho a todo o tempo. É um grande convite que Emmanuel nos faz a uma reflexão mais atual de todos os processos. E ele nos mostra, nesse capítulo da filosofia, uma parte muito importante que é a iluminação, que é o que todos nós estamos buscando agora. Né? Com esse olhar espiritual, com essa conduta espiritual, nós queremos, em posse dessa doutrina espírita, que tem feito tanto por nós, vivenciarmos experiências que nos levem à nossa iluminação, à nossa evolução, o nosso avanço para os páramos espirituais. Então ele começa falando, nessa parte do livro, que a iluminação significa, de forma geral, né, uma aquisição nova, uma sabedoria, um novo entendimento, uma percepção mais clara sobre o que é a função da alma. E aí ele nos coloca também que salvação, que é o que tanto falamos dentro da doutrina espírita, é a mesma coisa, pode ser entendido como iluminação. Então, quando a gente fala em salvação, nós estamos falando em iluminação do espírito. Ou seja, ele chega, ele atinge uma capacidade de percepção espiritual que tudo o que ele faça leva ele para um passo gigantesco na sua evolução, salvando essa alma, esse espírito que somos nós, né, de qualquer convite que o mundo faça para que a gente permaneça na ociosidade ou na inércia. Então, iluminação e salvação é a mesma coisa, é a mesma coisa. E aí Emmanuel fala que a salvação, que a iluminação, não é divinizar, projetar o céu, não é ficar falando só de Deus, e não é ficar levantando os braços para cima e esperando que um milagre aconteça. Não, não é isso, né? E não confere uma santidade imediata só pelo fato da gente falar em Deus, falar em Cristo, falar em Espiritismo, né? Ao contrário, é um passaporte para com uma intimidade mais profunda com o Criador. Então, quando nós falamos em salvação e iluminação, nós nos projetamos e nos conectamos com Deus com um único desejo, que todos os nossos pensamentos, que todas as nossas atitudes, que todas as nossas ações práticas convirjam e fiquem em torno dessa gravitação em torno da unidade de Deus, que é puro amor, que é o nosso Pai, e que nos distanciamos dele no decorrer desses milênios, tendo oportunidade na primeira revelação, nós já éramos espíritos. Com Moisés, nós já estávamos peregrinando no mundo. Na segunda revelação, com Jesus, nós já estávamos no mundo, no planeta Terra. Nós já estávamos presentes no mundo e perdemos a segunda oportunidade. Na terceira revelação, nós já vivíamos na Terra também, mais maduros, mas não tínhamos condições de início de perceber. Passado quase 200 anos, 2 séculos, da terceira revelação, agora nós estamos começando a despertar para essa realidade espiritual e percebendo a grande necessidade que todos temos da nossa auto-iluminação. Então, nessa peregrinação que fizemos ao longo desses milênios, nós peregrinamos envolvidos pelos desejos e pelas posses das coisas materiais e pelos projetos de índole pessoal, de desejo pessoal, para atender às minhas necessidades. Movimentado por uma engrenagem que se chama egoísmo, né, que é onde eu só pensava nas minhas necessidades, talvez um pouco das necessidades dos meus, e nos demais, nos outros, absolutamente nada. Então essa peregrinação nos levou somente para a situação que nós nos encontramos hoje.
Estamos diante da nossa realidade espiritual, que é qual? Da imperfeição. Imperfeitos, mas não inúteis. Imperfeitos, mas com grande capacidade de percepção, favorecidos pelo que a doutrina espírita tem nos fornecido de elementos para que a gente mude essa situação. E aí Emmanuel coloca, dentro dessa parte da iluminação, no livro Consolador, que para chegarmos na iluminação, ele divide em 3 partes essa condição. Primeiro, a necessidade. Primeiro, nós temos que perceber e ver qual é a nossa real necessidade no mundo. O que é necessário para nós? Tendo essa percepção da necessidade, nós vamos botar a mão na obra. Nós vamos ao trabalho, nós vamos pegar as ferramentas que possuímos em nós e trabalhar para que aconteça a iluminação. E a terceira parte, que fecha essa tríade estabelecida por Emmanuel, que é a realização. Então, é a necessidade. Eu tenho necessidade de iluminação. Eu preciso trabalhar para a iluminação. E aí, quando acontece o trabalho, vem a realização, a consequência. E aí, eu me vejo iluminado. Importante nos situarmos, antes de vermos um pouquinho de cada uma dessas 3 questões que Emmanuel coloca, da necessidade, do trabalho e da realização, nos situarmos que nós estamos, como espíritos encarnados hoje, no meio de uma pandemia, vivenciando uma transição de um ciclo planetário. Todos nós já sabemos, né, que é uma das premissas da doutrina espírita, que o nosso planeta, que é a Terra, né, que é um mundo, é um planeta, é um mundo, né, de bilhões de mundos, nós temos o nosso mundo, que é o planeta Terra. E ele, ciclicamente, passa por ciclos evolutivos. Nós já vivenciamos, desde a sua formação, o estágio primitivo. Houve uma transição planetária para migrar para o mundo de provas e expiações, que é o que nós nos encontramos hoje. E estamos vivenciando uma transição para começarmos a vivência no mundo de regeneração. Então, o momento que nós estamos é esse, o contexto que nós nos encontramos hoje é esse, espíritos encarnados num momento importante, talvez eu diria o momento mais importante e decisivo do nosso processo evolutivo, porque se nós não decidirmos por esse caminho, nós teremos outros caminhos, né? E o mais provável é o nosso distanciamento do planeta Terra. Provisoriamente, vamos romper laços, vamos dar um tempo para as nossas relações afetivas que amamos, se nós não estivermos em consonância, alinhados com esses mesmos afetos. E vamos morar, habitar outros mundos, proporcionais ao meu estágio, ainda de imperfeição, e talvez com o meu esforço, muito em breve eu possa me reencontrar, né, com os meus afetos que estarão num outro plano, num outro projeto que é estabelecido, que é destinado para a Terra, que é o mundo da regeneração. Então, na Terra, herdará a Terra, permanecerá aqui na Terra, todos aqueles corações que desejam e que estão trabalhando já pela sua regeneração. Não vai haver mundo redimido sem almas redimidas. E aqueles que não querem essa remissão, que não querem esta regeneração, que não querem modificação em si, terão uma oportunidade em outros mundos proporcionais a esse sentimento. Então, essa maldade que vemos por todos os lados nesse momento mundial, né, creiam, queridos irmãos, são os últimos resquícios ainda, das últimas oportunidades que espíritos vinculados ao mal estão tendo aqui na Terra. Alguns estão aproveitando e estão se redimindo, e outros estão teimando nessa permanência, né, nessa condição espiritual. Então nós vemos que a necessidade, né, imediata, né, para que a gente atinja a iluminação, Emmanuel fala que essa necessidade imediata, né, é do conhecimento e da aplicação legítima do Evangelho. Então nós temos que conhecer, mas o que é o Evangelho? O Evangelho é um livro? Será que Evangelho é isso aqui?
Esse aqui é o Novo Testamento, o Evangelho, na tradução de Haroldo Dutra Dias. Será que Evangelho é isso aqui? Não. Aqui nós temos um livro onde estão anotados todas as coisas que Jesus fez, desde a manjedoura, desde antes da manjedoura, porque nós temos ali a Anunciação, temos diversas passagens, né? Tudo o que é relacionado a Jesus, desde a concepção, né, até o madeiro e pós-madeiro em Atos dos Apóstolos. Então, todos os acontecimentos estão ali. E que acontecimentos foram esses? Esses acontecimentos foram a experiência de um espírito puro, o espírito mais puro que já botou os pés aqui na Terra, que é o guia, modelo, é o governador espiritual do orbe. Tudo o que ele fez, tudo o que ele disse, tudo o que ele mostrou está anotado ali. Mas o Evangelho não é de Jesus. O Evangelho é de Deus. Jesus, ele só veio aqui ser o reflexo desta vontade, desse Evangelho, dessa boa nova de Deus em relação a cada um de nós. Então ele teve uma experiência humana, vivenciando totalmente de forma espiritual tudo aquilo que nós também estamos vivenciando. Então todas as agruras, todas as experiências do Cristo foram e são experiências que nós também estamos vivenciando. E ele nos dá exemplo desde a manjedoura até o madeiro durante esse período de encarnação, de permanência na carne, experiências múltiplas, para que, alinhando os nossos sentimentos e as nossas agruras, nós podemos ver nele o modelo de como agir, de como reagir, de como proceder quando somos chamados, muitas vezes, a grandes testemunhos. O que Jesus faria nesse momento? Como ele agiu? Quando ele foi abandonado? E se eu me sinto abandonado por alguém, como que ele agiu, como que eu tenho que proceder? Se alguém me agride, se alguém age de forma violenta comigo, seja verbal ou física, como que ele reagiu? O que ele fez? Quando tentaram fazer violência perto dele, qual a recomendação? Qual o significado que ele nos passou quando lava os pés dos apóstolos? Quando ele estabelece curas, o que ele nos quer falar com isso para o nosso coração? Então, esse conhecimento, e em posse desse conhecimento, nós vamos para a aplicação de tudo isso. Que esse evangelho, que essa vida, que não é um livro, é uma vida, é uma experiência de um espírito puro, né? Diz para todos nós que estamos desejosos dessa evolução. Então, essa é a nossa necessidade primeira, que é de conhecimento. Em posse do conhecimento, nós vamos para a aplicação. Então, conhecer e aplicar, conhecer e aplicar. Então, eu vou na casa espírita, ouço a palestra, vou para o grupo de estudo, conheço, faço estudo aprofundado do Evangelho, da doutrina espírita, eu conheço isso e dali a 10 minutos, quando eu sair na porta do centro espírita, eu já estou aplicando. Essa é a nossa necessidade, né? Então agora, quando nós estamos numa pandemia, nós temos a oportunidade de exemplificar, percebendo a necessidade de, no convívio doméstico, nós aplicarmos tudo aquilo que a doutrina espírita tem nos ensinado até agora. Porque nós ficamos por um período, num lockdown, confinados, né, entre marido e esposa, né, marido, esposa, filhos, às vezes pais, né, idosos, com aqueles que nós temos mais diretamente ligados a cada um de nós. Então, nós temos necessidades. E a doutrina espírita, ela nos mostra que os fenômenos, eles só vieram para acordar a nossa percepção em busca do conhecimento. Porque foram através dos fenômenos dessa ciência espírita, né, que nós percebemos, né, a revelação do mundo espiritual. Papa João Paulo II, nos meados dos anos 80, afirmou de forma humilde, né, que eles sabem, o catolicismo, a Igreja Católica, que é da onde a maioria de nós viemos, sabe da existência, sim, da vida espiritual. Mas ele afirmou de forma humilde, mas nós não sabemos como é que é essa vida. Não sabemos os detalhes.
né? E nós sabemos, né? Nós temos essa revelação. E não é privilégio espírita, é privilégio de todos. Está ao alcance de todos essa revelação espiritual que Allan Kardec trouxe no século XIX, missionário de Lyon. Através do quê? Dos fenômenos, né, da ciência espírita, o despertar para uma realidade do mundo espiritual. Há espíritos? Sim. E o que são esses espíritos? Né? São almas, são criações divinas, princípio inteligente do mundo, né? Que ora está vivo no corpo e ora está vivo fora do corpo. E quem faz o barulho, quem gira as mesas, são aqueles que estão fora do corpo, vivos, fora do corpo. Então se abre uma nova perspectiva para cada um de nós. Então os fenômenos nos acordam, né? E nos fazem trabalhar para um esforço individual, né? Em torno da busca desse conhecimento. E aí Emmanuel fala que a palavra dos guias, dos mentores, né? Também pode nos ensinar, mas não pode constituir elemento definitivo de redenção. Ou seja, se eu estudar muito, decorar tudo, saber decor toda a doutrina, né? Saber decor todas as palestras do Divaldo, do Haroldo, do Raul Teixeira, desses gigantes que estão à frente dos estudos mais aprofundados, a Luiz Elias, né? Só eu assistindo esse material todo não vai por si só causar em mim uma redenção, uma regeneração, né? Vai exigir de cada um de nós sacrifícios, renúncias santificantes, ou seja, espirituais, consequências espirituais nesse laborioso aprendizado que a vida nos oportuniza. A vida é essa grande oportunidade que temos dessa vivência espiritual. Então, na questão 219 do livro Consolador, né, perguntam para Emmanuel, então, onde é que a gente pode encontrar a fonte principal dos ensinos, né, que nos oriente para essa iluminação? Né? Aonde que está, né, a fonte principal? Será que a gente pode obter isso, né, com mensagens dos entes queridos, com psicografias, né, ou apenas com o fato de guardarmos a certeza no coração de alguma crença? E Emmanuel ele é taxativo e objetivo, ele diz assim, ó, para a iluminação do íntimo, só tende no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Olha só. E ele conclui dizendo, aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica. Para quem? Para os corações desesperados e descrentes do mundo. Ele está querendo dizer que quando uma mãezinha perde um filho e ela não tem esse conhecimento e ela não tem essa crença, ela vai entrar em desespero e vai se revoltar contra Deus. Mas quando essa mãezinha tem o conhecimento do Evangelho, tem a crença na imortalidade da alma, ela vai sentir a mesma dor, só que ela não vai entrar em desespero. Ela vai sentir muita saudade. Ela vai diariamente acordar sentindo falta de um pedaço dela. Lágrimas verterão de saudade, mas nunca o desespero. Então, é isso que nós precisamos. Esta é a maior fonte para a nossa iluminação, né? É o Evangelho de Jesus, nos mostrando ali as inúmeras capacidades que nós temos. Então, não basta só acreditar, né? É necessário a iluminação, a busca pela salvação, né, individual. E aí, pergunto para Emmanuel, mas então, qual é a diferença entre crença e iluminação? E ele também é objetivo, ele bota assim, ó, crença só admite e depende de fatores externos. A crença depende de que seja verdade, eu só acredito vendo, né? Tipo São Tomé. Então, a crença só admite. Eu admito que tenha Deus, né? Mas será? Né? E olhe que tem muito espírita, né, que se diz espírita, que estuda em casa espírita, né, que quando fechar os olhos aqui, loucos de medo, vão fechar os olhos aqui. E quando abrir os olhos do mundo espiritual, vão dizer assim, é verdade mesmo, existe o mundo, olha só, isso é crença. Né? E a iluminação é diferente, ele diz assim, iluminação é vibração.
é sentir-se livre das influências exteriores, ou seja, agir de forma espiritual. Exalar de nós um halo vibracional de alegria, de contentamento, né? De misericórdia, de compaixão, né? Porque há bastante luz no próprio íntimo. Então, quando nós adquirimos isso, nós vamos vibrar e quem estiver perto de nós vai sentir isso. Ah, eu gosto tanto de ficar perto dessa pessoa. Eu gosto tanto de ir naquela casa. Por que eu gosto de ir naquela casa e naquela outra eu não gosto? Naquela casa que eu gosto. A psicosfera ambiente, ou seja, o resultado, né, vibracional de cada um que forma uma atmosfera psíquica, ela é boa. Ela é de alegria, é de acolhimento. Então ali eu gosto. Independente se é um casebre ou um palácio. E tem casas que eu não me sinto bem. Porque ali a atmosfera psíquica, o pensamento, as vibrações são negativas, são inferiores. Esta é a diferença, né? Então, quando a gente tem bastante luz no nosso próximo, no próprio íntimo, né, a gente vai sendo conduzido e vai vencendo todas as provações, que não são nada mais, nada menos que o reencontro nosso com o nosso passado delituoso. Todas as nossas aflições, todos os nossos sofrimentos de hoje, todas as nossas dificuldades, inclusive a pandemia, é o resultado do nosso passado delituoso. É o resultado do que nós estamos fazendo com o meio ambiente. É o resultado de tudo aquilo que a ganância, que a porta larga, oportunizou a cada um de nós. Então, quando nós estamos diante dessas mazelas, ou diante dos parentes difíceis, das pessoas em que nós percebemos grandes necessidades ali de perdão, de convívio, de batalha constante para que haja fraternidade, né, nesse convívio, nós percebemos ali, né, que nós temos que agir diferente, que nós não podemos julgar, que nós temos que encaminhar, se for filhos, fazer tudo o que tiver ao meu alcance, para que esse filho não se perca. Então, todos os processos nos levam a essa iluminação. E a outra pergunta que fazem, né? Então, há tempo determinado na vida do homem para que se possa ele se entregar com mais probabilidade ao êxito, ao trabalho da iluminação? Em que momento da minha vida tem que começar a busca pela iluminação? Em que momento que eu tenho que procurar viver essas experiências espirituais, como o perdão, a fraternidade, a cooperação, né? E aí Emmanuel responde assim, ó, não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos no capítulo das noções evangélicas. E a velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. Ou seja, é desde o momento da concepção. Hoje nós temos na doutrina espírita, inclusive, evangelização para bebês, né? Então nós não podemos negar, né, que nós não temos maneiras de assim fazê-lo. E na pergunta 224, né, uma pergunta bem interessante, né, pergunta para Emmanuel se as almas desencarnadas, se os espíritos, né, continuam igualmente o serviço de iluminação de si próprios. Ou seja, quando nós desencarnarmos, né, se é que nós vamos desencarnar, porque às vezes nós morremos fisicamente, mas nós não desencarnamos. Entenderam? Muitas vezes, e não raras vezes, né, nós morremos no corpo físico, mas nós não desencarnamos, ou seja, nós não nos desligamos do corpo. Tá? Isso é importante nós frisar. Mas quando nós nos desligamos do corpo e desencarnando, nos sentindo, né, como é que acontece? Acontece esse serviço, ele continua, e Emmanuel fala, nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores. E a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. Então ele está dizendo que nós, quando desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual, nos reorganizar, nos reequilibrar, buscar aprender muitas coisas, mas isso só vai valer quando nós estivermos encarnados de novo, praticando isso.
né? E trazendo o véu do esquecimento. Por isso que nós temos dois medos, quando nós temos somente crença. Medo de desencarnar, né? Nós nos dizemos espíritas, mas temos medo de desencarnar. E esse medo, muitas vezes, está vinculado ao nosso processo consciencial. E também temos medo de reencarnar. Porque quando nós vamos reencarnar, que nós definimos, né, esse projeto da reencarnação, né, esse plano reencarnatório, nós, quando vai se aproximar próximo do momento de retornar ao corpo, nós somos possuídos de um grande medo no mundo espiritual. Porque é o medo do quê? De fracassar. Porque eu venho para a matéria, dependendo da composição orgânica, de tudo aquilo que foi planejado, né? E também com o véu do esquecimento. Eu não vou lembrar absolutamente nada. Talvez algumas coisas assim eu tenho vaga ideia. Porque o desafio é zerar tudo e começar todo o processo de novo com aquilo que já está em mim adquirido. Então é um grande desafio. Por isso que nós não podemos fraquejar na nossa encarnação. Se temos que dar 100 passos, nós não podemos parar no 99. Tem que ser 100. Nós não podemos parar no passo 80. Senão nós vamos ter que recomeçar de novo, numa nova oportunidade a partir do zero para dar os 100 passos. Então essa experiência vai nos dando e mostrando para nós a real necessidade que temos. E depois que nós finalizamos esse entendimento, aí sim nós partimos para o trabalho. Então Emmanuel divide em necessidade, trabalho e realização. Então quando nós entendemos a nossa real necessidade, que é de gerar essa espiritualidade, essa ação espiritual em nós, agirmos de forma espiritual para buscar a salvação, a iluminação, nós temos que trabalhar. E aí vem o trabalho. E aí é perguntado, então, como entender a salvação da alma? E como é que a gente vai conquistar? Ou seja, como é que nós vamos trabalhar nisso? Emmanuel fala, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e as sabedorias universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, no aprendizado na Terra e para os planos superiores do ilimitado, ou seja, das possibilidades que teremos. E da sua aplicação decorre a luz do Espírito. Então, se nós não aplicarmos, se nós não trabalharmos de forma prática, de forma viva, atuante, manifestando em nós, nós não vamos conseguir iluminação. Então nós temos que alinhar tudo o que pensamos, a forma com que falamos, como nós reagimos de acordo com o Evangelho. E é esse o nosso grande desafio. Muito difícil, um desafio enorme. Mas agora que sabemos, nós não temos outro caminho. Porque entre o berço e o túmulo passa rápido. Eu já estou com 53 anos, eu me lembro de coisa de quase 50 anos atrás. E quando eu olho para isso, foi ontem. Né? Passa muito rápido uma encarnação. Então ela tem que ser bem aproveitada, ela tem que ser bem trabalhada. E sempre há tempo para isso. Então foi perguntado para Emmanuel, então, como é que eu posso, né, me iluminar? Como é que eu posso trabalhar na minha iluminação, na minha purificação, na minha regeneração, na minha remissão nos ambientes do mundo, com tudo isso que o mundo está nos mostrando, inclusive uma pandemia? Como é que eu posso fazer esse trabalho? E aí Emmanuel dá assim um roteirinho, assim, todos os espíritos encarnados, todos, né, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração. Ele está nos situando, olha, todo mundo aí está em processo de regeneração. Sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima, ou seja, aquilo que eu já tenho de bom em mim eu tenho que mostrar, eu tenho que perfumar, eu tenho que exalar as coisas boas que eu tenho em mim, né? Em que circunstâncias? Na angústia da vida humana.
no círculo da família. Olha só. Ali que eu tenho que mostrar o que eu já tenho de bom, o que eu já tenho de aquisição em mim, nas angústias da vida humana. E nós todos estamos vivenciando angústia, né? No círculo da família. Ali estão as nossas maiores necessidades e também estão os nossos melhores professores, porque nós temos aprendido muito com filhos, com maridos difíceis, com esposas complicadas, com pai, mãe, com todas as oportunidades, né? No círculo da família. E também na comunidade social, ou seja, o meu campo de ação, os meus interesses para minha iluminação também podem estar no meu trabalho, podem estar no trânsito, podem estar na fila do mercado, né? Podem estar no uso da máscara, né? Para que eu possa me proteger e também proteger o outro. Hoje eu saí, fui abastecer o carro, né? E o senhor tinha mais de 60 anos aparentemente, né? Grisalho, assim, já um tempo bem mais passado, né? Veio para abastecer o carro, né? Como frentista, né? E ele estava sem a máscara. Aliás, a máscara estava, mas estava aqui no queixo, embaixo. E aí eu olhei para ele e disse assim, que bom que nessa região da cidade, né, a pandemia já acabou. E ele, por que o senhor está falando isso? E eu disse, o senhor está sem máscara, né, o senhor não está se protegendo mais, é porque não tem mais pandemia, né? Aí ele puxou a máscara, o senhor desculpa, né? É que eu estou num ambiente aberto, então eu disse, não, o uso da máscara, né, é para a sua proteção e também para a minha proteção. Eu estou de máscara, né? Mas o senhor não está. Então, isso também faz parte, né, do nosso convívio social, né? E aí Emmanuel frisa assim, através da maior severidade para consigo mesmo e de maior tolerância com os outros. Então, se eu tiver que usar o rigor, eu tenho que usar comigo. Eu tenho que sair de casa, entrar no carro e usar máscara. Esse rigor comigo. Com os outros, né, fazer essa brincadeira que eu fiz, chamar a atenção e não usar rigor, usar dedo em riste, né, acusação. Por quê? Porque eu tenho que usar comigo, eu tenho que mostrar em mim o exemplo. E ele se constrangeu, botou a máscara e depois pediu desculpa. Às vezes a gente esquece mesmo, o senhor tem razão, né? E aí Emmanuel conclui, fazendo cada qual da sua existência ou da sua manifestação, né, um apostolado de educação, onde o maior beneficiário seja o próprio Espírito. Então, quem ganha sempre, quando a gente age correto, age alinhado com a lei divina, com as coisas que Jesus nos mostrou e nos ensinou, quem ganha, né, somos nós mesmos. Os maiores beneficiados somos nós, né? Então, de que forma que a gente pode iniciar esse trabalho que estamos falando? Porque agora o Emmanuel está dizendo, tem que trabalhar, tem que fazer. Né? E aí Emmanuel fala, esse esforço individual deve começar com o autodomínio. Autodomínio. Então, não é dominar o meu filho, não é dominar a minha esposa, não é dominar o meu amigo, não é dominar a minha sogra, não é dominar o meu sogro, não é dominar o meu colega difícil. É com o autodomínio, ou seja, é eu ter o autocontrole. É eu ter a rédea na minha mão. Eu ter o controle de mim mesmo, dos meus sentimentos, de como eu me manifesto. Com disciplina dos sentimentos, continua Emmanuel, com disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores. Então eu não posso pensar só em mim. Né? Com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. É nisso. Então, começa pelo autocontrole e depois de tudo aquilo que eu me conhecendo, eu posso perceber que foi o que me trouxe para o estágio em que nós nos encontramos hoje. Então, quais são os maiores necessitados de luz? Os encarnados ou desencarnados? Quem é que precisa de mais iluminação? Né? E aí, Emmanuel fala, os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis. Mesmo porque, sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante infeliz?
Se nós não mostrarmos em nós o exemplo, como é que eu vou poder evangelizar um espírito, se o espírito que vai ser evangelizado por mim fica me olhando e diz assim, tá, mas o que tu tá me dizendo, tu acabou de fazer o contrário lá na tua casa. Tu tá me falando para ter calma, mas tu acabou de xingar tua esposa em casa. Porque nós não podemos esconder isso do mundo espiritual. Então, quem carece de maior, né, necessidade são os encarnados. Porque senão vai ficar um cego guiando o outro. E não funciona. Né? Aí Emmanuel conclui dizendo assim, a missão da luz é revelar com verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. Sentimento esclarecido no Evangelho. Então tudo que eu senti vai estar alinhado ao Evangelho. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Olha que coisa linda e poética isso. Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita, primeiro, iluminar-se. Então não adianta, né, eu querer doutrinar espíritos. Doutrinar é falar. Para que eu consiga o êxito, né, para auxiliar a regenerar esses irmãos, eu tenho que iluminar-me primeiro, mostrar o que já existe de valor dentro de mim. O que já existe de bom. É isso que vai contagiar. É isso que vai fazer com que a gente consiga êxito. E, por fim, a gente chega na realização. Né? Então, o homem que se ilumina, né, ele conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. Fica tudo em equilíbrio. E também para a coletividade, e para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, é indispensável que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres da autoiluminação. Então, um coração iluminado, né, juntando com outro coração iluminado, vai formar uma iluminação. Um coração regenerado, somando com outro coração regenerado, vai formar um mundo de regeneração. Para que haja mundo redimido, almas redimidas. Então, a coletividade tem que atentar para a necessidade individual. Mas em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu evangelho de verdade e vida. Razão porque o modelo de Jesus é definitivo, único para a realização. Então os fenômenos acordam a alma, mas somente o esforço opera a edificação moral legítima, definitiva. Se não houver esforço, se houver só busca por fenômeno, somente por cura física, nós não vamos conseguir o nosso intento. Então, para finalizar, eu trago aqui a mensagem de Paulo, né, que quando a gente já atinge a iluminação, que já percebe essa luz em nós, nos salvando, nos elevando, né, ele diz assim na carta que ele escreve aos Filipenses, né, no capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo. Né? E aí Emmanuel comenta, diz assim, se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. Nós somos imortais. Somos almas e nós não estamos abandonados, nós estamos jogados, né, à sementeira universal sem amparo e proteção. Né? Ora nós estamos no corpo e ora nós estaremos fora do corpo. O que vai balizar a nossa alegria ou a nossa felicidade é a nossa consciência. Abrimos os olhos no mundo espiritual e nos deparamos com a nossa própria consciência. Se for boa, se estivermos alinhados com o bem, já mostrando progresso em nós, nós seguiremos para o alvo. Mas se nós nos depararmos com uma consciência pesada, vinculada a grandes equívocos, nós vamos buscar ajuda e prosseguir para o alvo. Então, o menino deixa a infância, diz Emmanuel, para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo, que as leis de Deus nos ensinam a cada um. E é isso, meus irmãos. Que a gente possa lembrar que essa sequência de uma existência vai nos levar
para uma realidade espiritual. E se na metade do caminho, se porventura a gente cansar, né, vamos aprender a descansar, a parar um pouquinho. Se você fica deprimido com essa pandemia, se há angústia, se há incerteza, se há medo, né, vamos parar um pouquinho. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos buscar ajuda. Mas não vamos desistir. Nós não podemos desistir da vida. Nós não podemos desistir diante do cansaço, que às vezes uma vida difícil, uma encarnação complicada, nos leva. Jamais desistir. Vamos aprender a descansar, buscando no Cristo aquela sombra que nos acolhe, que nos acalenta, mas não desistir. Né? E aí eu encerro aqui com a fala de Emmanuel dizendo: rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou o tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Que o nosso dia seja hoje. Assim como foi o dia de Paulo, assim como foi o dia de Emmanuel, que está no quadro aí atrás, quando o senador Públio Lentulus, que vai em busca de Jesus para a cura da sua filha, né, quebrando aquele orgulho, mas ainda escondido para que não fosse notado, ele chega diante de Jesus e Jesus diz para ele: a tua filha já está curada. Nesse momento agora, que estamos aqui conversando, ela já está sendo curada lá, por causa do coração amoroso, da alma iluminada que lá está, que é a tua esposa. Agora, para ti, eu te faço um convite. Tu quer agora a tua iluminação? Ou tu quer daqui a milênios? E Emmanuel, nós sabemos, naquele momento, como senador Públio Lentulus, escolheu os milênios, peregrinando, como peregrino que foi, até chegar à condição de ser o maior estudioso, o maior conhecedor do Evangelho, que nós temos notícia, diante da doutrina espírita, como maestro da mediunidade abençoada de Chico Xavier, nos conduzindo e nos trazendo essas obras que precisam ser estudadas, reestudadas, de forma minuciosa, de forma profunda, para tirarmos dali o conhecimento necessário para nos dar a base para a nossa iluminação. Então eu agradeço o carinho, a companhia de todos vocês que estiveram comigo nesses minutos, refletindo em torno dessa abençoada doutrina espírita. E eu desejo do fundo do coração que Jesus frequente a casa de cada um, adentre na sala, adentre nos hospitais, diante dos lares confusos e difíceis nesse momento de pandemia, mas que possamos notar a sua presença através do pouco que já temos adquirido em nós de iluminação, permitindo a Jesus que nos mostre o caminho, a sua verdade, e que possamos sentir a vida espiritual pujante, em abundância, dentro de nós, com capacidade de transformar o nosso ambiente do lar, o nosso convívio com os nossos. Transformar essa pandemia num grande aprendizado, nos mostrando que nós temos que cuidar-nos uns dos outros, que o outro tem importância, que se não houver cooperação, nós não teremos futuro em humanidade. E Jesus precisa muito de cada um de nós, assim como nós precisamos muito dele, para a nossa regeneração, para a nossa iluminação, para a nossa salvação. Que Jesus nos ampare, proteja todos vocês, os lares de cada um, e que possamos muito em breve podermos estar juntos, de volta ao convívio pessoal, para trocarmos um grande abraço fraterno. E aqui eu agradeço em meu nome, em nome do Centro de Educação Espírita Boa Nova, aqui de Santa Maria de Cabobi, para os irmãos aí do nosso litoral e dessa casa, Portal de Luz, que nos acolhe tão bem e que sempre
está com o coração vinculado ao nosso. Um grande abraço e que Jesus nos abençoe. Até breve.